Senhores, boa noite, muito boa noite a todos e a todas as pessoas presentes. É com a grande satisfação que hoje, aqui neste dia, aqui na Associação Comercial e Industrial de Ilhéus, nós damos início ao nosso encontro com os candidatos à Prefeitura de Ilhéus. Este evento, que tem como principal objetivo proporcionar um espaço cívico de diálogo entre os candidatos e o setor empresarial, industrial e produtivo aqui da cidade de Ilhéus. Nós estamos num momento de franca expansão na cidade de Ilhéus, em que o desenvolvimento econômico é uma pauta constante e que representa o interesse do setor produtivo, e nós viabilizamos este momento para que a gente possa, em conjunto, discutir com os candidatos a prefeito quais são as principais propostas de governo, para o plano de governo a ser implementado para o desenvolvimento da cidade. E nós queremos, nessa oportunidade, agradecer a presença de todos que estão presentes e que estão aqui afirmando um compromisso com o futuro da nossa cidade. Este é um espaço democrático e transparente em que nós viabilizamos construir um intenso debate de ideias. E eu peço a todos que, tendo em vista o ambiente e o propósito desse evento, a gente mantenha um local com respeito e harmonia, para que a gente viabilize um debate estritamente de ideias, deixando preferências políticas de lado, porque o nosso objetivo é discutir o futuro da nossa cidade. Então, advirto desde já que, se houver a necessidade, enquanto mediador, farei uma intervenção que for preciso para que a gente mantenha a ordem. Quero, neste momento, dizer que foram convidadas pessoas, representantes de diversos segmentos, interessados com o setor comercial, o setor produtivo da nossa cidade, e confirmaram presença representantes do Sindicomércio, da CDL de Ilhéus, da ATIL, da OAB, do Sindirural, do SESI, SINEC, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Unimed, Rotary, Lions, Maçonaria, Sinduscom, Cicobi Fâmil, Sindisuper, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Conselho Regional de Contabilidade, Representante Portuário, Adonep e Gideões. Neste momento, eu de início convido o primeiro candidato, por sorteio definido, assim definido, a ser ouvido nesse espaço público. Convido o Coronel Rezende para poder vir à frente e se acomodar. Bem-vindo, candidato. Boa noite. Nesse primeiro momento, eu irei ler de forma bem rápida a programação deste dia, deste momento, e depois passarei a palavra ao presidente da Associação Comercial e Industrial de Ilhéus para dar boas-vindas a todos também. Esse é o encontro com candidatos a prefeito de Ilhéus das eleições de 2024. O objetivo: viabilizar aos candidatos a prefeito do município de Ilhéus espaço para a apresentação dos programas previstos em seus planos de governo, com foco nos setores produtivos, de comércio, serviços e indústria, além de pautas relacionadas ao desenvolvimento econômico e sustentável do município de Ilhéus. Promover o acesso da classe empresarial de Ilhéus às intenções e projetos de cada candidato, viabilizando o alinhamento de expectativas para o futuro da cidade. Entregar aos candidatos documento completos da Associação Comercial e Industrial de Ilhéus, construído em colaboração com outras entidades vinculadas ao desenvolvimento econômico do município. Organização. O local, estamos na sede da Associação Comercial e Industrial de Ilhéus. Serão 2 dias de evento, os dias 12 e 18 de setembro de 2024. A duração de 1 hora e 10 minutos para cada um dos momentos com cada um dos candidatos. A ordem de entrevistas foi definida por sorteio em reunião com os representantes dos candidatos, realizada no dia 3 de setembro de 2024, na sede da Associação Comercial e Industrial de Ilhéus, às 16 horas. Observações. Documento de solicitações. A Associação Comercial e Industrial de Ilhéus apresentará um documento escrito com as solicitações do segmento empresarial que representa, a ser entregue em mãos a cada candidato ao final de sua respectiva apresentação. Oficialização do ato. Cada encontro deve ser concluído com a assinatura de recebimento do termo de compromisso e protocolo de intenções por parte dos candidatos, contendo
as solicitações do segmento. Programação. 1. Primeiro momento é a apresentação do encontro. Responsável, mediador. Duração de 5 minutos. Descrição. Boas-vindas aos presentes e apresentação do objetivo e das regras do evento, ressaltando a importância das eleições para o setor empresarial de Ilhéus. 2. Palavra do presidente. O responsável, presidente da associação comercial, com duração de 5 minutos. O presidente destacará as demandas da classe empresarial e a importância de ouvir as propostas dos candidatos. 3. Apresentação do candidato. Responsável, mediador. Palavra do candidato. Neste momento, o candidato terá 20 minutos para poder fazer uma breve apresentação pessoal de sua carreira política, expondo parte do plano de governo voltado ao setor produtivo de Ilhéus, serviços, comércio, indústria. 4. Rodada de perguntas relacionadas ao comércio, à indústria e ao desenvolvimento econômico. O responsável, mediador. Duração, 30 minutos. Descrição. As perguntas serão elaboradas por membros da diretoria da Associação Comercial e Industrial de Ilhéus e por representantes das instituições consultadas e convidadas. O tempo máximo de resposta para cada pergunta será de 5 minutos. Caso não seja utilizado todo o tempo de 5 minutos disponível para responder uma pergunta, outra pergunta poderá ser feita na sequência ao candidato, seguindo-se assim até que concluídos os 30 minutos destinados a rodadas de perguntas. Caso não haja perguntas elaboradas entre os presentes, o candidato poderá usar o tempo disponível como for conveniente para falar do plano de governo voltado ao setor produtivo e comercial. Considerações finais do candidato. No quinto momento, o candidato a prefeito terá 5 minutos para fazer suas considerações finais, reforçando os pontos principais de suas propostas. E no encerramento, o mediador e o presidente farão o encerramento do evento, agradecendo a presença do candidato e do público, reforçando o compromisso da associação comercial com o desenvolvimento econômico de Ilhéus. Após, será apresentada uma carta de intenções com sugestões e solicitações do setor produtivo comercial representado pela associação comercial. Neste momento, em seguida, eu chamo o presidente Paulo Céu para poder fazer a sua apresentação e saudação a todos os presentes. Boa noite a todos. Com muita alegria que eu estou com vocês aqui. Louvo a Deus por esse momento importante em que estão decidindo o destino da cidade, né? E aqui estão pessoas ligadas ao segmento comercial, nosso amigo Paulo Artes Eleite e tantos outros aqui que fazem parte de empresas, segmentos ligados ao comércio, a serviços e à indústria. E também a construção civil, que é um setor que cresceu muito na nossa cidade. Enfim, eu quero dizer para vocês a importância desse momento e que vocês possam compartilhar esse evento que está sendo transmitido pela TITV e compartilhar o link posterior para que pessoas possam ter acesso a essa informação ao longo dos dias seguintes. Daqui a pouco teremos outro candidato, mas enquanto isso eu queria convidar aqui o companheiro para fazer uma oração, porque esse momento tão delicado e importante que vivemos, é importante termos Deus conduzindo esse momento, tá bom? Deus abençoe a todos, obrigado pela presença. Boa noite. Glória. Santo Deus, eterno Pai, exaltado seja apenas o Teu nome, ó Deus. Neste momento, ó Pai, em que nossa cidade, assim como outras no nosso país, passa por um momento, ó Deus, onde iremos escolher os nossos líderes, que Tu possa estar aqui, ó Pai, trazendo à mente desses homens a certeza de uma coisa, que a sabedoria, de fato, ó Deus, ela vem através do reconhecimento do Seu poder sobre a vida deles. Tua palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, ó Deus, que Tu possa estar capacitando cada um deles e a nós outros, ó Pai, para que possamos também ajudá-los nessa construção da nosso município. Sabemos que precisamos fazer um trabalho conjunto a fim de que o sucesso realmente chegue aqui à nossa cidade, que tanto precisa. Ó Deus, abençoe cada liderança aqui envolvida neste momento, a fim de que tudo ocorra de acordo com a Tua vontade. Oramos assim agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Volta a palavra para o Michel Mendonça, mediador. Candidato, nesse momento o senhor tem 20 minutos
para poder falar abertamente ao público a respeito das propostas de governo, o plano para que, sendo eleito, quais são as propostas para o setor produtivo, falando também da sua carreira política, da sua história. É um prazer estar aqui. Quero agradecer a Paulo Céu, né, uma pessoa que tem sido presente na minha vida em relação a diversas situações, né, como irmão em Cristo. Eu fui convidado para ser candidato. Eu, vivendo em Ilhéus, né, sendo cidadão ilhéense, eu estive aqui, muitas vezes aqui nesse lugar aqui, um ambiente que para mim é muito familiar. Quando eu era comandante de companhia, comandante responsável pelo policiamento do centro, o CDL, como a Associação Comercial, sempre foram parceiros. Nós sempre trabalhamos juntos. Por quê? Porque eu trabalhava em função dos meus clientes. E os meus clientes é o povo e as instituições que assim representam cada segmento. Então eu comecei a minha carreira como profissional de segurança pública com 18 anos e 6 meses. Fui crescendo, formado pela Polícia Militar, sendo especializado na polícia, no Corpo de Bombeiros e chegando a ser gestor público, como comandante de unidades de bombeiro e subcomandante de unidade de bombeiro. Então a gestão pública é hoje, a diferenciação em relação aos outros candidatos, no sentido de que eu tenho buscado também, dentro dessa visão de gestão pública, saber que hoje Ilhéus o que está se precisando é uma mudança de mentalidade em relação a modelo político que é muito impactante no modelo de administração. Então temos que sair daquela administração politiqueira, de conchavos políticos, de acordos políticos, que hoje transtornam a vida do cidadão. Então a gestão pública implica em fazer a administração pública de uma forma que haja resultado, que haja qualidade, tanto em obras como em serviço. Isso com resultado efetivo à população. E nós vemos hoje que, infelizmente, o comércio, a indústria, o serviço tem estado está sofrendo em consequência dessa falta de gestão, dessa falta de visão estratégica, dessa visão de serviço público voltado especificamente para o povo. Então, o que eu pretendo, dentro do meu plano de governo, o meu plano de governo está pautado nisso, na gestão pública, em que vai se buscar garantir ao cidadão serviço público de qualidade, obras públicas de qualidade e ambiente favorável para todas as áreas que são envolvidas, tanto na área de saúde, segurança, em todas essas áreas está sendo necessário essa maneira de se gerir. Consequentemente, nas áreas de serviço público, na área também privado, a área privada também tem sofrido, né? As áreas de comércio, de indústria, quando não há da parte do governo municipal um ambiente propício para esse desenvolvimento. Nós vemos hoje aqui no comércio, por exemplo, o problema de alagamento. E isso é um transtorno que está trazendo prejuízo à população, prejuízo aos clientes, prejuízo às empresas, prejuízo ao comércio. E nós vemos o problema da gestão quando vários empresários lá na central de abastecimento estão falindo por falta de planejamento estratégico na execução de uma obra pública. Então, qual é o meu plano de governo? É eu incentivar que o serviço, o comércio e a indústria se desenvolva de uma forma que eles juntos estejam trabalhando, juntos estejam crescendo, de acordo com a integração, né, entre eles, para que o desenvolvimento da cidade aconteça. Então, nós dentro do nosso plano de governo, nós temos a questão da necessidade de se implementar um programa de capacitação, um programa que vai levar a oportunidade a jovens a se desenvolverem nas áreas de tecnologia,
né? A capacitação também dos comerciários, de forma que todos esses órgãos ligados à indústria, comércio, serviço, como o SEBRAE, como a Associação Comercial, como CDL, SENAI, SENAC, estejam trabalhando de uma forma conjunta, em parceria com a Prefeitura. É isso que a Prefeitura precisa, né? Buscar essas parcerias de forma que haja um reflexo positivo para a população. A gente tem que entender, né? O objetivo da Prefeitura é servir, e servir com qualidade. Nós temos nossos clientes. Nossos clientes é o povo. Todo órgão público existe em função da população, né? Então, todo órgão público existe em função do povo. Então, não existe um órgão público que vise somente existir em função dele mesmo. Então, essa questão de trabalhar com cada órgão, com cada entidade representativa, vai fazer com que ele também escute, ouça aquilo que é demanda. Hoje vou receber aqui, né, aquilo que é demanda das entidades em relação ao comércio. Mas a gente vê a necessidade e pretende fazer uma formatação nova em relação ao nosso centro comercial, né? A gente precisa ver que está em todos os segmentos, em todos os lugares aqui, precisa ter uma reforma nas praças, nos passeios, nas ruas, nos calçadões. A pavimentação está horrível, né? E a gente vê que as ações que têm sido feitas são maquiagens. Por exemplo, em relação ao alagamento, foi-se feita uma obra, gastou-se dinheiro, jogou-se dinheiro fora em função de uma obra que não trouxe resultado nenhum. A gente tem, para mim, né, que o problema de alagamento hoje é um dos problemas piores que existe aqui em Ilhéus, né, na área, porque impacta o turismo, quando o turista que chega de navio não pode descer do navio porque a Avenida Soares Lopes está totalmente tomada por água quando chove. Da mesma forma, em relação aqui ao comércio, quando enche de água todo o calçadão e as várias ruas, e o cliente não pode transitar. Isso causa transtorno, porque a gente vê também a situação da acessibilidade. Várias empresas, várias lojas construíram suas calçadas, seus passeios, né, de forma que hoje está atrapalhando, de certa forma, a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais. Então, há de se ter um programa, né, de revitalização do nosso centro, revitalização de todo o nosso centro, porque tem a questão histórica, os prédios históricos estão caindo. Nós vemos aqui um prédio como esse, que dentro, né, do nosso contexto histórico é importante, vai fazer 112 anos, então representa a história de Ilhéus. O governo, a prefeitura poderia e tem condições de, em convênio, fazer essa parceria para dar uma repaginada aqui, poder ajudar nisso aqui, como também na Catedral e outros prédios públicos que estão caindo por causa da falta de investimento público. E eu digo a vocês que, estudando o orçamento, nós vemos que o orçamento público tem isso, tem previsão orçamentária, mas não foi feito o devido investimento. Para onde foi o dinheiro, ninguém sabe. Então, a gente vê que, quando eu vou voltar à questão do modelo político, né, que implica na questão do modelo administrativo. Hoje, eu vou dar um exemplo que foi que eu peguei de mais específico. Eu poderia conseguir um copo d'água, por favor? A Secretaria de Agricultura e Pesca hoje tem um custeio anual de mais de R$1 milhão. No entanto, em 2023, foram somente previstos no orçamento R$52 mil. E desse valor, nada foi investido na agricultura e pesca. Então, são hoje 26 empregados nos serviços gerais na Secretaria de Agricultura e Pesca. Tem mais 9 em gabinete e não tem um técnico agrícola. Então, da mesma forma, como eu estou dando um exemplo em relação a isso, a gente vê em outras secretarias que, decorrente dessa falta de visão de interesse público,
acaba não fazendo aquilo que é atividade fim da Secretaria, como na Secretaria de Indústria e Comércio, né? Que a gente precisa revitalizar, a gente precisa juntos. Eu digo a vocês aqui, eu estou aberto diante da vitória, né? Na formação do nosso governo, estou aberto a receber indicações para formatar a nossa secretaria no sentido de nomes para participar da nossa gestão. Tá? Porque é importante essa participação. Então, deixar de somente ser indicados pessoas por causa dos conchavos políticos que não têm nenhuma responsabilidade, não tem nenhuma ligação com a questão, né? O fim da pasta, o fim da secretaria, e acaba, em vez de fazer e ajudar, só atrapalha. E a gente precisa mudar essa questão, a gente precisa mudar isto. Então, na área de indústria, a gente tem a visão, eu não vou poder falar tudo de forma mais específica, mas a visão de trazer investimento, né? A capacitação para a área de comércio, implantar a questão de tecnologia, disponibilizar tecnologia, disponibilizar uma capacitação para os comerciantes, os empresários de Ilhéus, a participarem de licitação. Eu tenho conhecimento hoje que aqui pouca gente participa de licitação pública. E é importante como é que a gente vai poder, né, também desenvolver, dar espaço para o nosso comércio. Deixar de comprar fora, deixar de só ter pessoas ou empresas de fora participando de licitação. Então é preciso que eu conheço aqui, empresário aqui, que trabalha mais com prefeituras daqui, não trabalha aqui por causa dos problemas também. O pagamento da prefeitura àqueles que participam da licitação e fornecem serviço para a prefeitura. Então a gente vê que são muitas ações que podem ser feitas. A tecnologia tem que ser empregada também à disposição de vocês. A gente pretende usar a tecnologia para que nossos serviços estejam à disposição com mais facilidade. Facilitar o acesso aos serviços da prefeitura para todos os segmentos. Como também em relação a disponibilizar, buscar investimento de startups aqui que vão movimentar o comércio, que vão disponibilizar tecnologia para os comerciantes, para todos os pequenos empresários, para os microempreendedores, os empreendedores, também terem acesso à tecnologia. A gente precisa disponibilizar, ter um centro de excelência aqui, no sentido de estar discutindo e estar disponibilizando para todos os segmentos a oportunidade de conhecer novas tecnologias, as inovações. Então, isso precisa ser feito também. Então, é um trabalho que é conjunto. Nós vamos construir isso aí. Dentro do meu plano de governo, são muitas especificidades, a questão de trazer novas indústrias para cá. Nós temos a nossa maior indústria, é a indústria de turismo. Então, a gente precisa trabalhar com sustentabilidade, a gente precisa trabalhar também no social. Então, sem a sustentabilidade social, sem a sustentabilidade ambiental, há dificuldade hoje de também ter um desenvolvimento socioeconômico, né? Então, há necessidade de se investir nisso. Então, as indústrias precisam ser trazidas para cá, mas indústrias que não sejam tão impactantes com o meio ambiente. Nós podemos trazer hoje indústrias de transformação de produtos agro, né, do agro. A gente pode trazer indústrias de produtos florestais. A gente pode trazer indústrias alimentícias que são negócios sustentáveis de baixo impacto. A gente pode trazer indústrias, também proporcionar aqui a criação de empresas, de indústrias, de bens de consumo que vai nos levar a ser autossustentáveis. Então, são muitas as ações que, dentro do nosso plano do governo, nós queremos implantar para que, junto com vocês, nós possamos trazer esse desenvolvimento para Ilhéus. Especificamente, na área de tecnologia, a gente precisa trazer indústrias que não sejam só de montagem de computador.
A gente precisa trazer indústrias que também tragam oportunidade de trazer conhecimento, fonte de conhecimento, né? Tecnologia na área de inteligência artificial, de robótica. A gente precisa dar espaço para essas startups que vão trazer essas tecnologias, que vão oportunizar também capacitação para nossos jovens, de forma que eles não fiquem só... eles têm a oportunidade de aumentar a sua visão de futuro, né? Aumentar a visão de futuro. Não somente viver em forma de estar montando o computador, mas também tem a oportunidade de se trabalhar em programação, ter capacidade de programação, em robótica, e essas indústrias terão essa mão de obra aqui. Então, todas essas ações são importantes porque complementam um ao outro. O comércio precisa de tecnologia. A indústria que virá para cá vai suprir essa necessidade, como também na área de serviço. 5 minutos, cara. Então, eu quero dizer que há necessidade de trabalharmos juntos. E essa é a maior, dentro do nosso plano de governo, o que mais pesa dentro desse nosso plano de governo é esse trabalho em conjunto. Esse trabalho em conjunto em que nós vamos ouvir e que nós vamos trabalhar a partir disso que está sendo apresentado para poder alavancar Ilhéus como aquela potência. A potência que ela pode ser, que ela tem potencial. Nós temos um potencial turístico enorme, mas temos que transformar esse potencial turístico em produto turístico. Hoje, no turismo, né, a gente vê que precisamos mais de investimento na área de serviço, de lazer para o turista, de cultura para o turista, porque ele só tem mais a praia. E quando chove, né? Então, à noite. Então, a gente precisa também trabalhar nessa área de serviços para que o turista tenha mais oportunidade, tanto no lazer, como também nas oportunidades de cultura, né? de museus. Aqui nós não temos museu, nós não temos uma biblioteca. Tudo isso impacta para atrair os turistas que vão trazer renda, que vai trazer condições para que pessoas tenham o seu emprego. E é importante também saber de que tem as outras áreas, todas as outras áreas na área de turismo, precisa ter um investimento profissionalizado. A gente trabalha também disso, nós estamos também no nosso plano de governo nessa questão de profissionalizar o nosso turista, capacitar, dar oportunidade de eventos aqui que vão até trazer para os empreendedores do turismo uma visão moderna, de aumentar a sua visão para que o seu negócio ele também invista melhor, tenha condições de desenvolver mais o seu negócio. Ok? Pronto. Faltando então 3 minutos para a conclusão do tempo, com a conclusão da palavra do candidato, vamos seguir ao próximo momento, que é de 30 minutos para rodadas de perguntas relacionadas ao comércio, à indústria e ao desenvolvimento econômico. Nós temos aqui alguns inscritos, temos Silvio Comim para possibilidade de pergunta. Boa noite a todos, boa noite, candidato. Eu sou Silvio Comim, eu sou diretor de indústrias da Associação Comercial, sou também diretor da Data em Tecnologia e presidente do SINEC, que é o Sindicato das Indústrias de Informática e Eletrônica de Ilhéus. O senhor, na sua fala relacionada à indústria, citou especificamente o setor de tecnologia, dizendo da necessidade de atrair mais indústrias para cá que não fossem só montadoras de computador. Bom, Do exemplo. Né? Isso. Nesse caso, eu preciso só fazer uma pequena correção, porque esse tipo de indústria praticamente já não existe em Ilhéus. Na verdade, hoje, aqui, nós temos indústrias de ponta no país, talvez as principais em seus segmentos, e fabricamos produtos dos mais diversos. Até as urnas eletrônicas utilizadas são todas fabricadas em Ilhéus. Fabricamos drones, fabricamos equipamentos de telecomunicação, servidores, enfim. A gama é muito grande. Dentro desse contexto, a indústria de tecnologia
que é muito importante, e aí eu vou para um dado do passado, a indústria de tecnologia já foi responsável pela maior parte da arrecadação do ICMS do município, a parte do ICMS que cabe ao município, já foi durante muito tempo a maior arrecadadora da prefeitura. Então ela tem uma importância e uma visibilidade nula no passado com relação a isso. Hoje não é mais, mas ainda continua sendo muito importante. Então é uma indústria que está crescendo novamente dentro de Ilhéus e precisa de estrutura para isso. Dentro disso eu queria fazer duas perguntas que se completam. Primeiro, quais seriam os seus planos dentro do plano de governo para a indústria de tecnologia, para a expansão da indústria de tecnologia, não só na questão da capacitação, mas também na questão de incentivos fiscais, se possíveis, da prefeitura para esse tipo de indústria, para que ela possa crescer, não só na produção, mas também nos serviços relacionados. E com relação ao distrito industrial, que hoje estão localizadas boa parte dessas indústrias, quais são os seus planos para a gestão do distrito industrial e manutenção do distrito industrial de Ilhéus? Eu tenho andado lá no distrito industrial, a gente vê que iniciou-se uma obra do Estado de restauração de uma parte da BA 262, né? E foi parada. Então é preciso, na parte interna, a gente vê que eu andei, a última vez que eu estive lá, né, realmente as vias estavam em petição de miséria, né? Então há necessidade dessa gestão, com qualidade, eu falei isso. Então a questão é fazer com qualidade. Agora, em relação à questão de incentivo, a gente precisa fazer uma revisão do Código Tributário, atendendo à necessidade específica, né? Então, os incentivos nós precisamos dar de acordo com aquilo que pode ser feito. Então, essas necessidades, essas especificidades, a gente vai ouvir cada um de vocês dentro da discussão dessa revisão de um código que venha realmente dar para vocês condições de crescimento. A gente tem a problemática em relação à renúncia fiscal, né? É um dos problemas. E a gente tem que estudar direitinho essa questão para que a gente não caia no problema da responsabilidade fiscal, ou responsabilidade, né? E que a gente possa atender com essa reforma as suas necessidades. A necessidade da indústria, do comércio e do serviço, né? Então nós temos uma visão, que precisa ter essa reforma fiscal, essa reforma tributária para atender cada segmento, com a participação de cada segmento nessa discussão. Temos também aqui uma pergunta que foi enviada por um representante de entidades que foram convidadas, e a pergunta é a respeito da digitalização de processos administrativos dentro da estrutura da Prefeitura Municipal. Nós sabemos que dentro da Prefeitura os processos ainda são físicos, e isso pode representar uma burocracia que pode ser transposta. Existe alguma proposta no plano de governo para a digitalização desses processos administrativos, e qual seria a previsão para a instalação dessa digitalização de processos? Então, dentro do projeto, dentro do nosso plano, a questão de digitalização é essencial e é primordial, porque a gente não pode continuar vivendo um tempo das cavernas como se tivesse ainda máquina de datilografar, né? Então, mesmo usando o computador, mas ainda não há a digitalização, não há implantação de tecnologia. Isso a gente vê não só no serviço burocrático, mas em todo serviço, né? Infelizmente, hoje a população vai para frente dos postos de saúde para marcar um exame, consulta, e já poderia ter um aplicativo sendo utilizado para fazer essa marcação. A gente podia estar usando telemedicina. Então, dessa forma, dentro do nosso plano de governo tem isso. Nós vamos digitalizar cada processo, nós vamos fazer a integração dos sistemas, de forma que os serviços da Prefeitura sejam disponibilizados com facilidade, a população possa acessar todos os serviços com maior conforto e rapidez. Essa é a razão da tecnologia, facilitar a vida da população, facilitar a nossa vida. E dentro do nosso programa de governo, nosso plano de governo, isso aí é primordial. Desde o início, nós estaremos fazendo as ações necessárias de contratação de empresas de estudo técnico, a fim de fazer a instalação, fazer o uso da tecnologia para que os serviços públicos todos estejam digitalizados.
Isso aí vai acarretar o quê? Vai acarretar uma ação da parte do governo que facilita o serviço, o comércio, facilita a empreendedores, facilita investidores a terem mais rapidez, a terem maior acesso, diminui a burocracia para que o processo de instalação aqui, de investimento, seja mais rápido possível. Uma outra pergunta é o que pretende o candidato em relação à priorização de compras públicas no comércio e na indústria local como fundamental para o desenvolvimento da economia local? Bem, como eu disse, eu sou gestor público, né? Então eu tinha a responsabilidade de fazer licitações. Então, as modalidades licitatórias, então, hoje precisam ser conhecidas de cada um daqueles que têm a possibilidade de participar. Então, é necessário capacitar. Infelizmente, a participação é pouca, porque falta, de certa forma, o conhecimento para participar dessa licitação. Então, nós vamos disponibilizar, né, condições de capacitar os empresários, aqueles que têm o interesse, para poder participar dessas compras públicas através de licitação. Temos um inscrito também que é Afonso, do Sindicato dos Feirantes. Se inscreveu para uma pergunta. Microfone. Céu, microfone. Acho que não precisa nem... Vi. Boa noite. Acho que nem precisa. Alô. Tá ligado, pode falar. Boa noite a todos e a todas. Candidato, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como a cidade de Ilhéus está se desenvolvendo muito, nós temos um equipamento, eu sou representante dos feirantes ambulantes de Ilhéus. Eu gostaria de saber se o senhor tem algum plano no seu governo, para o seu governo, a respeito da central de abastecimento e dos vendedores ambulantes de Ilhéus. Bem, a questão do centro de abastecimento, como você falou, é um equipamento muito importante. Ali nós temos, representando nossa culinária, nosso artesanato, né? Nós temos a importante para a agricultura, para o comércio em geral, e a gente poderia transformar aquilo ali em um ponto turístico, né? Um ponto turístico pela nossa gastronomia, pela nosso artesanato. Eu trabalhei ali como comandante também de policiamento e sei as dificuldades e as necessidades que existem na área de segurança. Como também, como bombeiro, a questão da segurança na área de prevenção e combate a incêndio, né, e pânico. Então a gente vê que a intervenção ali é muito grande. Então há de se fazer uma reforma, uma reconstrução. Nós temos acompanhado outras cidades onde o central de abastecimento, os mercados públicos, tem uma qualidade maravilhosa, né? Então tem de tudo, como por exemplo lá em Curitiba. Então são vários setores que são organizados, onde a gastronomia é maravilhosa no sentido de que a estrutura para se instalar é muito limpa, muito asseada. Então hoje nós temos problemas de segurança física, segurança patrimonial, temos problemas da estrutura completa, tem urubu demais lá por causa da sujeira, a gente olha para cima lá, tem um bocado de coisa crescendo lá no telhado. Então isso é a gestão que precisa ser feita com qualidade, né? É uma visão de interesse público. Então 8 anos, 20 anos, né, que a gente vê a situação que está ali, 30 anos, aquilo foi construído em 81 para 83, não foi, com Antônio Olímpio, e a gente vê que desse tempo para cá não houve nenhuma intervenção para melhorar, né? Então a ideia é fazer uma intervenção completa para melhorar toda a estrutura, em todas as áreas, de forma que aquilo ali se transforme. A minha visão estratégica, a minha visão de futuro é ter aquilo ali como um ponto turístico, né? Um ponto turístico, gastronômico e de artesanato. Temos também mais um inscrito, que é o Dr. Abraham Feldman.
O senhor falou sobre a reforma do Código Tributário Municipal. Vou falar. Então, minha pergunta é, em relação à administração tributária, o senhor tem algum plano para trazer justiça fiscal e para melhorar e aumentar a efetividade da arrecadação dos tributos? E quais seriam esses planos? A gente vê que hoje Ilhéus só tem, dentro do que eu estudei um pouco do orçamento público, a maior parte, a grande parte, quase 80%, vamos colocar, se vamos arredondar que o Ilhéus hoje não chegou ainda a 1 bilhão de arrecadação, né? Aí no caso do orçamento público, 1 bilhão de orçamento público anual, mas está próximo disso, né? Em 2023 a previsão era, vamos arredondar para 680 milhões, foi para 700 e poucos milhões a arrecadação ao final do ano, né? Esse ano houve a previsão, não chegou a 1 bilhão, mas vai chegar próximo a isso. A grande questão é a aplicação da nossa verba de forma de interesse público, né? Quando você fala de justiça tributária, a gente precisa estudar isso a fundo. Então, com essa reforma, né, a gente com a ação, né, conjunta com todos os setores, a gente vai junto com a Câmara de Vereadores, discutir isso da melhor maneira possível, tá? Então, a gente tem esse entendimento. Então, tem a aplicação do dinheiro, né, de forma qualitativa. A gente não pode ver, a gente tem que saber o seguinte, hoje tem as necessidades, mas se tem as prioridades. Então, como eu falei, havia previsão orçamentária para se trabalhar investindo no nosso sítio histórico, digamos assim. E a gente vê que não houve nenhum investimento, a gente só tem perdido os nossos edifícios públicos. Então, há previsão orçamentária na área social, construção, reforma de praças esportivas, e não foi quase nenhum investimento. A gente pode ver isso no portal Transparência, e eu quero chamar a atenção e conclamar a todos os senhores aí que vão ao portal Transparência, que lá nós vamos ver, nós temos lá acesso a tudo que é a questão de arrecadação, de como é gasto o dinheiro, de como é aplicado, quais são as licitações que vão ser feitas, como é que está sendo pago. Então, tudo isso nós temos no portal de Transparência, tá? Então, nós temos o problema da dívida também, né? A dívida ativa, que também, dentro daquilo que foi análise do Tribunal de Contas do município, Ilhéus hoje tem sido feito pouco em relação à cobrança da dívida ativa, né? E isso é uma das formas de poder aumentar a arrecadação própria sem aumentar tributos. Então, uma das coisas que eu posso garantir a vocês é que nós vamos trabalhar e nós não temos nenhuma inclinação para aumentar a arrecadação aumentando tributos, tá? Então, queremos aumentar a nossa arrecadação, aumentando o desenvolvimento, aumentando o comércio, aumentando essa distribuição, essa imponência, a pompa do comércio para que ele venda mais, o povo compre mais, de forma que a arrecadação venha pelo aumento do comércio, o aumento da toda a economia. Tivemos mais uma pergunta aqui de inscritos, que é a seguinte: qual o critério para a escolha de seus secretários de governo? Bem, isso aí entra na questão do modelo político, né? Então, hoje, infelizmente, o modelo político, o meu é diferente de qualquer outro dos 3 candidatos. Hoje nós vemos aí candidatos, eu tenho 10 partidos me apoiando, eu tenho não sei quantos partidos me apoiando. Isso é fazer dívida, né? Hoje nós vemos, como eu falei, a Secretaria de Agricultura inchada. Não tem um técnico agrícola para o fim, para a questão da atividade fim da Secretaria de Agricultura e Pesca. E temos, como eu falei, inchaço, pessoas que não estão na ponta realmente assistindo a população, servindo a população. Então, qual será a minha parâmetro para a escolha? Técnico.
Tenho que fazer composição? Tenho. Mas não tenho obrigação de atender partidos, no sentido de que me apoiou, agora eu conto aqui. Então tem essa questão. Então o modelo político implica no modelo de administração, que seria o quê? Um modelo de gestão pública. Então como é que eu vou escolher? De forma técnica. Vai haver composição? Vai. Mas vai ter que ser dentro daquilo que é parâmetro da minha proposta de governo. Vou ter que compor? Vou. Mas a apresentação do nome tem que ver o currículo, tem que ver toda o histórico dele, né? Para que eu possa aceitar essa indicação. Mas nos pontos chaves, hoje o Ilhéus não tem uma secretaria de planejamento, né? Então, a Secretaria de Planejamento e Orçamento vai ser como é que você vai fazer gestão sem planejar? É por isso que começam as obras e não terminam, como várias obras públicas aí estão paradas. Porque falta seriedade nessa visão de interesse público, nessa visão de gestão pública. Então, meu parâmetro para a escolha dos secretários, do secretariado e todos os outros órgãos vai ser questão técnica. Ainda em relação à tributação, falou-se a respeito da reforma, mas dentro do projeto de governo, existe a previsão para redução de taxas, parcelamento de ITIV, que é o imposto de transmissão sobre as operações imobiliárias e transmissão intervivos, isenções fiscais, reconhecimento automático de prescrição, dentre outras medidas? Essa é uma questão muito técnica. Eu sou gestor público, tenho um conhecimento de todas as questões, mas é necessário, para se dar uma resposta, ter um estudo mais aprofundado. E isso nós temos feito. Mas, com certeza, tudo aquilo que for necessário para que Ilhéus cresça, sem aumentar imposto, tributo, nós faremos. Isso pode estar certo que nós procuraremos criar um ambiente propício para a indústria, serviços e comércio. Nós não temos uma inclinação para aumento de tributação. O fato é que a gente precisa o quê? Como? De que forma? Isso aí a gente vai trabalhar com aqueles que são técnicos para resolver. Agora, é necessário entender que a gente... Isso aí, tudo vai para a questão do modelo político, né? Se eu quero fazer com qualidade, eu preciso ter uma visão de interesse público. Então, eu não vou arrecadar e gastar de qualquer forma, né? Então, a gente tem que dar exemplo, é priorizar. Tá? Então, as encostas do viaduto Catalão, há muito tempo está tendo problema com escorregamento, com desabamento ali da encosta. Então, houve problema, porque, como um técnico de defesa civil, o povo começou a jogar entulho na encosta. E isso causa problema de erosão, porque aquilo ali vai ceder com a chuva, vai cair e vai puxar o talude. É o que aconteceu. Mas, no entanto, houve, por parte da prefeitura, uma definição de que ia ser bom colocar uma iluminação debaixo do viaduto. Gastou-se dinheiro enquanto o viaduto estava nos seus extremos com esse problema de erosão. Então, essa minha fala dá o mote daquilo que eu pretendo fazer na área de tributação e da área de arrecadação e fazer o investimento de acordo com a necessidade. E não de qualquer forma, arrecadar e gastar mal, mas arrecadar com planejamento, com qualidade, buscando excelência, sempre buscando excelência nas obras, nos serviços, sempre buscando excelência naquilo que é para o interesse público. Quais as propostas do candidato para a requalificação e expansão da Avenida Soares Lopes enquanto vetor de estímulo ao desenvolvimento econômico da cidade? Bem, um dos problemas maiores que tem a Soares Lopes é alagamento. E isso é complexo, isso é complicado, mas nada que a engenharia não possa resolver, né? Então eu estava fazendo um estudo junto com engenheiros, que o problema é complexo, por quê? Porque a água que chega a Soares Lopes não é da chuva que cai ali,
Então, nós temos microbacias que circundam toda essa parte baixa, né? A cidade alta coleta água e ela desce para cá, desce para o comércio. Então, o que é que aconteceu? Faltou a visão estratégica de que aquele serviço de drenagem que hoje está aí não ia atender com o crescimento, né? Com a ocupação desordenada, com a ocupação dos terrenos da cidade alta que foram impermeabilizados com a pavimentação e foi impermeabilizado, né? Foi feito calçamento sem uma coisa, sem um sistema de drenagem. Não se faz pavimentação sem sistema de drenagem. Então, hoje o que acontece em Ilhéus, em todo lugar que está acontecendo alagamento, é o sistema de drenagem. Então, um dos problemas que tem que ser resolvido para que a Soares Lopes seja um equipamento turístico, né? Um equipamento em relação a lazer, a esporte. Então, isso está no nosso plano de governo. Fazer com que a Soares Lopes seja um complexo, tanto de lazer como turístico, como de esporte. Ali vai ser um ambiente que é um ambiente com equipamento para trazer eventos esportivos, para trazer eventos em relação ao turismo mesmo, de ter um ambiente como tem em Porto Seguro, né? Que o turista tem o que fazer, tem o que usar. Então, a gente precisa transformar a Soares Lopes nesse complexo. Ter um complexo esportivo, um complexo de lazer para a população, que vai ser utilizado também para aqueles que chegam. E ali fazer com que a Soares Lopes seja um potencial para o crescimento de toda a cidade, né? Trazer, seja um ponto de atrativo para o turista. De que maneira o candidato pretende implementar melhorias na segurança pública e reordenamento nas áreas comerciais da cidade para viabilizar a coexistência harmoniosa dos diversos tipos de comércio de mercadorias, estabelecimentos comerciais, físicos, ambulantes, etc. Ele me perguntou sobre os ambulantes, eu acabei não falando. É um problema social, né? Infelizmente tem que entender que os ambulantes é um problema social. Infelizmente é a falta de oportunidade e a gente precisa desenvolver um programa que dê oportunidade a eles a continuarem o seu labor, mas não da forma como está. Realmente traz transtorno para todo o comércio e a gente precisa conversar para ver a solução disso. Então, segurança. Como eu disse, já fui comandante aqui da área. Então, hoje, a gente precisa trabalhar em conjunto com as polícias, a militar e a polícia civil. A gente tem, dentro do nosso plano de governo, a criação de um centro de monitoramento de câmeras. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública, o Estado tem, mas, no entanto, ela não atinge toda a extensão da cidade, né? Então, esse monitoramento, esse centro de monitoramento, vai ser um acréscimo a isso que já é feito. Então, nós vamos disponibilizar esse centro de monitoramento, utilizando a Guarda Municipal, que precisa ser acrescida em número, precisa ser acrescida em equipamentos, precisa ser mais capacitada para trabalhar e fazer com qualidade aquilo que é a competência dela, né? De segurança física dos prédios públicos, dos logradores públicos, das escolas. Então, a gente vai colocar a Guarda Municipal para trabalhar da melhor maneira possível. E com essas câmeras, nós vamos poder monitorar todo o centro. A gente vai poder, onde não tiver câmera da Secretaria de Segurança, a gente vai fazer a implantação dessas câmeras de forma que ela vai ser um complemento para as polícias civis e militares que já têm as câmeras da Secretaria de Segurança Pública. E com a Guarda Municipal acrescida em seu número, equipamento, com certeza a gente vai poder dar aqui ao centro, não só aqui, né? A gente fala comércio, o comércio não é só no centro da cidade, mas o comércio nós temos centros outros comerciais como Nelson Costa, NS Vitória, Nossa Vitória, Teotônio de Vilela, que são também áreas comerciais que estão crescendo, né? Então, Iguape, então a gente precisa trabalhar, ver isso também. E como o candidato planeja atrair novos investimentos e empresas
para fomentar a atividade comercial, industrial e produtiva no município de Ilhéus? A gente fala muito de arrecadação, a gente não fala muito de incentivo fiscal, mas tem um problema, tem a questão de que a gente não pode dar um incentivo diminuindo o volume de arrecadação sem ter um substituto equivalente. Mas há a possibilidade de se fazer. Hoje, o atrativo de investimento aqui em todas as áreas, dando, por exemplo, uma carência em relação aos tributos municipais. Não vai ser renúncia fiscal. Não vai ser renúncia. A gente vai dar uma carência para que aqueles que queiram investir, e vai ser subsídio, e vai ser uma forma de atrair, né? Além desse Código Tributário, além da reforma do Código Tributário, ter essa visão também de se fazer um programa de carência para pagamento dos tributos municipais àqueles que queiram vir investir aqui em Ilhéus. Nesse momento, nós não temos mais inscritos, não temos mais perguntas dos membros da diretoria e dos representantes das instituições convidadas. Se algum dos presentes quiserem fazer mais alguma pergunta, ainda temos 3 minutos de rodada de perguntas para o candidato. Gostaria de fazer uma pergunta, enquanto sou apoiadora do nosso prefeito, sobre a questão do IPTU. Eu moro aqui em Ilhéus há 25 anos, sou professora aposentada há 1 ano e meio no Estado, professora do Estado, trabalhei 37 anos. Nesses 25 anos que eu moro aqui, cada ano que passa, eu pago o IPTU mais caro e não vejo retorno desse recolhimento desse tributo. No condomínio Pará do Bosque. Inclusive, hoje nós moramos. Eu moro lá, o senhor também. O que o senhor faria sobre esse tributo IPTU, uma vez que o nosso condomínio, por exemplo, o condomínio Moradas do Bosque, nós precisamos de segurança, de iluminação, de pavimentação e que não temos. 2 minutos, candidato. A gente vê o seguinte, o uso da nossa verba tem que ser, a gente volta a repetir, a base do nosso plano de governo é qualidade, tá? É gestão pública de qualidade. Isso implica no uso do imposto, que a gente tem que entender que o imposto, a gente que é pago, não há obrigação do Estado de se investir o imposto onde foi recolhido, mas tem essa questão de se fazer a coisa com qualidade. Se paga o imposto, tem o direito. Então a gente tem que fazer com qualidade. O que a gente vê é que hoje está tendo obras eleitoreiras. Então se faz a pavimentação hoje em uma área como o Jardim Pontal, que está sendo feito sem fazer o sistema de drenagem e sem fazer aquilo que é base para colocar-se o asfalto. Então a gente vê a 3 de maio hoje cheio de buraco e se faz somente colocação de asfalto, como se o problema do buraco fosse asfalto. Não, mas tem uma causa ali. Então, como é que a gente vai utilizar o IPTU e qualquer outro tributo de forma justa, investindo com qualidade, fazendo as obras com qualidade, investindo, fazendo os serviços públicos chegarem à disponibilização do cidadão com qualidade. Então nós vamos ver cada lugar de acordo com sua necessidade e fazer com qualidade a aplicação do recurso e fazer as obras com qualidade. Bom, nesse momento encerramos, faltando 13 segundos, a rodada de perguntas para o candidato e passamos às considerações finais com a duração de 5 minutos. A questão é política. A gente tem que fazer essa abordagem. A população precisa entender de que nesse processo político agora, eu não sou político, eu estou político, né? Eu estou ligado a um partido político. É um processo em que há pré-campanha, campanha e um momento ápice que é o escrutínio público, que é a eleição. Então esse é o processo político. Esse é o momento de ser político, de se fazer política partidária.
grande problema que eu tenho com o Conselho de Ilhéus é que aqueles que estão sendo escolhidos não têm interesse, não têm a visão de que estão sendo escolhidos para ocuparem 2 cargos públicos. E eles serão servidores públicos, serão funcionários públicos. Eles pegam o palanque, trazem para dentro da prefeitura, trazem para dentro da vereança, da Câmara de Vereadores, e continuam naquele processo político partidário, em função da reeleição, em função do seu interesse, seu projeto político partidário pessoal. E ainda sobem no palanque. Há uma necessidade de todos nós entendermos de que, quando você escolhe, essas pessoas é para serem servidores, para servirem, e não para serem políticos, no sentido de continuar esse processo político partidário. A partir do momento que eu, sendo escolhido prefeito, eu vou fazer a política pública, a política de interesse público. É isso que precisa se entender, da mesma forma que o vereador precisa entender isso aí. Então nós temos que cobrar essa posição, essa falta de visão, tanto da população que acha que se escolhe, por isso que diz, a política não presta, mas não é. Há uma diferença entre política, politicagem e politicagem. A política é o processo de escolha daqueles que vão ser servidores públicos, como o prefeito e como o vereador. A politicagem é a utilização desses que foram escolhidos e não têm o entendimento disso, de que a prefeitura é cabide de emprego para o seu projeto político colocar pessoas que foram indicadas pelos partidos que os apoiaram. E a politicagem é a pior degradação, porque envolve, né, decorrente da politicagem, decorre aí o que a gente vê, desvio público, corrupção, as mazelas que trazem a pior situação para a população, porque o serviço público nunca funciona direito. Então, a minha postura, a minha posição, o meu compromisso, eu não prometo, não tenho prometido nada a ninguém. Não, essa palavra promessa não sai da minha boca. Porque eu, como servidor público que foi 33 anos de serviço efetivo, eu sempre busquei trabalhar buscando excelência. Podia não alcançar essa excelência no sentido de que, pela circunstância de variáveis que eu não tinha o domínio. Mas a minha visão, hoje, eu sei que o prefeito tem uma visão estratégica. Eu tenho que vislumbrar Ilhéus do futuro. E é hoje que nós temos que trabalhar, que temos que construir o fundamento para Ilhéus do futuro. Então, isso implica em ter uma visão de interesse público e de gestão pública de qualidade. A gestão implica em qualidade de serviço e obras e não fazer de qualquer maneira só para dar satisfação ou então buscar voto. Eu quero aqui me comprometer em trabalhar como eu sempre fiz, em 33 anos de serviço público. Buscar trabalhar por vocês, cidadãos ilhéenses, trabalhar com qualidade, buscar qualidade e excelência em todas as áreas. Buscar que vocês tenham um serviço público que atenda às suas necessidades. Que vejam que vocês chegando no posto de saúde, você tenha qualidade no atendimento. Chegue nos órgãos da prefeitura, vocês sejam atendidos com presteza e seja confortável para vocês. E também todo o segmento do comércio, da indústria, do serviço. Eu vou trabalhar com um compromisso de interesse público para atender a necessidade que vai trazer benefício para todos. Grato, candidato, pela sua participação. Nesse momento, após a conclusão, nós agradecemos a participação de todos. Nesse momento, vamos fazer aqui as assinaturas da carta compromisso e entrega das solicitações do setor representado pela Associação Comercial. Boa noite, muito boa noite a todas as pessoas presentes neste nosso segundo encontro com candidatos a prefeito de Ilhéus, realizado pela Associação Comercial e Industrial de Ilhéus, em que o nosso objetivo é proporcionar um espaço cívico de diálogo, um espaço em que possamos discutir demandas do setor empresarial, do setor industrial e do setor produtivo da cidade de Ilhéus, conversando e dialogando com aqueles que disputam
cargo à Prefeitura de Ilhéus. Estão presentes e confirmaram presença representantes do Sindicato do Comércio, Câmara de Dirigentes e Lojistas de Ilhéus, Associação de Turismo de Ilhéus, OAB, Sindi Rural, SESI, SINEC, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Unimed, Rotary, Lions, Maçonaria, Sinduscom, Cicobi Fâmil, Sindsuper, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Conselho Regional de Contabilidade, Representante Portuário, Adonep e Gideões. Nesse momento, então, eu passo a palavra ao presidente da Associação, Paulo Céu, para dar as boas-vindas aos presentes e ao candidato. Mais uma vez, agradeço a todos pela participação no nosso evento. Obrigado pela dedicação, por estar nessa noite de quinta-feira investindo tempo em um tema tão importante, né? Ilhéus realmente, como todo o Brasil, está nesse momento político, temos que escolher bem os nossos candidatos. E que Deus possa abençoar a todos nós na escolha e a todos aqueles que são os candidatos, que revejam seus planos para que a sua busca seja realmente o bem público e não apenas aquilo que vem agradar a si mesmo. Eu peço a Deus que abençoe a todos nós e a todos os candidatos e que essa eleição seja realmente guiada por Deus. Muito obrigado a todos e as considerações. O Michel faz muito bem esse trabalho e ele sabe e vai conduzir muito bem aquilo que nós teremos como pautas para a nossa instituição e para a nossa cidade. Deus abençoe a todos. Amém. Estamos aqui nesse momento com o candidato Bento Lima. Muito bem-vindo, candidato. Pode chegar à frente. E nesse primeiro momento, o candidato ele tem 20 minutos para poder fazer a apresentação de sua história política, trajetória política e principais propostas para o segmento e o setor econômico da cidade. Talvez eu não use os 20 minutos, né? Mas começar primeiro agradecendo a Deus pela oportunidade que nos dá de nos encontrar para tratar de um tema tão importante que é a decisão que iremos tomar para os próximos 4 anos da cidade de Ilhéus. Uma decisão muito importante e é muito gratificante saber que os homens de negócio, os empresários da cidade, os representantes de instituição estão atentos a essa decisão, estão preocupados com os destinos que há. E digo isso com muita felicidade, porque nós sentimos hoje, dentro da política e da democracia, não só em Ilhéus, mas na Bahia, no Brasil e no mundo, um certo descrédito com as instituições democráticas, um certo descrédito com a política, né? Considerando que a agenda que a política discute não é a agenda que a sociedade necessita. Há uma discussão muito mais ampla em espaço de poder, em controle orçamentário do que naquilo que a gente realmente importa, que é a definição do que será a reforma tributária, de como vamos guiar a política pública para o desenvolvimento e crescimento do Brasil. Isso eu estou falando a nível de Brasil e essa constatação não é só brasileira. Quando você vai para a eleição americana, você também tem um descrédito da população em que a maioria da população não queria, nas pesquisas que eu tive acesso, votar nem Biden nem Trump. Então, houve uma desconexão entre a sociedade e a política. E quando a gente vê espaços como esse, nos enche de alegria o coração em saber que a sociedade tem se voltado à política, a sociedade está preocupada e por entender que a política afeta diretamente as nossas vidas, né? E no caso da política municipal, muito mais diretamente, em razão de que é a política que vai cuidar da cidade de Ilhéus, que vai cuidar dos bairros, dos altos, das praças, dos investimentos da reforma tributária, da política tributária, da política arrecadatória. Então, isso nos dá uma alegria muito grande estar aqui. Sobre a minha trajetória, trajetória política, trajetória profissional, trajetória acadêmica, eu iniciei minha vida como, assim, né, fiz EMAR, Tecnologia de Alimentos, da EMAR que eu estagiei em Barreto de Araújo, depois trabalhei na Mucambo, Maps.ex, comecei como auxiliar de laboratório
cheguei até analista de laboratório, depois encarregado de produção, tive um acidente de moto, fiquei praticamente 2 anos em auxílio doença, período em que eu estava fazendo curso de economia na UESC. Quando eu estava próximo a terminar o curso de economia, eu consegui ser aprovado através do Enem, consegui uma bolsa ProUni na FTC, em Itabuna, fiz o curso de Direito em Itabuna e o curso de Economia já ali no 9º semestre. E quando eu terminei o curso de Direito, foi no ano de 2012. E a vida é muito engraçada, porque eu pensava naquele momento em fazer Direito e atuar nas áreas de Direito Trabalhista e Direito Penal. E acabou que, já no primeiro ano, eu comecei a atuar em Direito Eleitoral. Nas eleições de 2012, eu atuei na equipe jurídica das eleições da professora Carmelita, vice-prefeita Maria Alexandre, nas cidades vizinhas em outras candidaturas. Naquela eleição, essa chapa não foi vitoriosa, e eu passei a ocupar cargo de procurador-geral do município de Uruçuca, e passei a fazer assessoria jurídica em alguns municípios da região. No ano de 2016, o prefeito Maria Alexandre se candidata e me chama para ser o coordenador geral, o coordenador jurídico da campanha. Eu aceito a função e a gente vem para uma campanha muito dura. O prefeito, naquele momento, começa praticamente em último lugar nas pesquisas e a gente vem fazendo trabalho. Ele acaba logrando êxito nas eleições, vence as eleições e eu achava que seria o procurador-geral, né? Dada a formação, dado a ter cuidado das eleições. Mas acaba que ele me convida para ser o secretário de administração. E eu, economista e advogado, sabia das dificuldades que nós temos e tínhamos muito fortemente na história da entidade da Prefeitura Municipal. Assumimos aquela função e aí, concomitante a essa atividade profissional, eu comecei o mestrado na UESC em propriedade intelectual transferida. O mestrado e fui ali trabalhando concomitantemente como secretário, advogado e fazendo mestrado. No segundo mandato, em 2020, o prefeito me convida novamente para continuar sendo secretário de administração e eu consegui passar na seleção do doutorado do IDP, Instituto de Direito Público Brasiliense, em Brasília. E aí eu estou fazendo doutorado, estou doutorando em Direito Constitucional pelo IDP. Para me candidatar a prefeito nessa missão, falando para a população das propostas e tudo isso. Quando a gente fala da Prefeitura de Ilhéus, a gente tempo foi uma dificuldade de equilíbrio fiscal, de equilíbrio financeiro muito grande. E esse desequilíbrio gerou algumas dificuldades enormes na cidade de Ilhéus. Desequilíbrio esse eu não tributo de nenhum governo, eu despolitizo isso, eu parto disso, porque quando a gente sabe a história da nossa cidade, a compreensão que a crise fitoterápica da vassoura de bruxa impactou muito fortemente todas as atividades empresariais e as instituições da nossa cidade, da nossa região. Então, você com uma previsão de safra de 100% e colhe apenas 30%. Isso foi um impacto muito grande na região e, por consequência, repercutiu também na Prefeitura. E a Prefeitura de Ilhéus veio combalida disso. Você tem uma queda de arrecadação enorme e você tem despesas assumidas de pessoal ao longo desse período que não conseguiriam ser arcadas. E a gente vem, desde 2016, fazendo um trabalho muito forte em buscar o equilíbrio dessas contas, né? E a gente lança programas
inovadores do ponto de vista da gestão pública municipal de Ilhéus, que foram os PDVs, os programas de desligamento voluntário. Tivemos poderia dizer, uma coragem de dar cumprimento a uma decisão judicial de afastamento de alguns servidores e adotamos uma prática, uma boa prática na administração tributária municipal. A conjunção desses fatores fez com que a Prefeitura de Ilhéus conseguisse um equilíbrio que levasse ela a conseguir fazer investimentos na cidade. E foi com base nessa receita, que é uma receita muito básica de gestão, que é você equilibrar despesa e receita, você trabalhar bem a sua despesa, dar racionalidade a ela, e você equacionar e fiscalizar muito a sua arrecadação, trocando em miúdos para faturamento para a empresa privada, você cuidar do seu faturamento e cuidar da sua despesa. A gente conseguiu colocar a Prefeitura de Ilhéus em um equilíbrio que passou a ser um atrativo para investimentos públicos e para investimentos privados. Então, quando a gente está falando de economia, JB, você é economista, né? A gente sabe que quando há um equilíbrio do ente público, você torna aquele território gerido por aquele ente público com políticas públicas equilibradas, com política pública clara, um ambiente confiável ao investimento. E eu acho que foi muito nessa linha que a gente conseguiu transformar Ilhéus no exercício de fazer o dever de casa, da porta para dentro, para que da porta para fora ela se tornasse atrativa. Esse dever está completo? Não. Há desafios ainda no presente? Sim, e muitos. A gente precisa, em muito, melhorar a qualidade dos serviços públicos, tanto de manutenção da cidade, quanto de infraestrutura, saúde, educação, um crescimento constante, né? Quando tenho a oportunidade de conversar com pessoas em um público qualificado, eu tenho dito que quando você está falando da gestão de uma Prefeitura de Ilhéus e você separa a prestação do serviço de saúde, você está falando de um sistema que você tem 45 prédios, envolvendo UPAs, UBSs, postos de saúde, 1.000 empregados, né? Um orçamento de cerca de 8 milhões mês, e você tem 168, 170 mil clientes a serem atendidos. Então, é uma complexidade em número muito grande. E quando você vai para a área de educação, você está falando de 125 prédios, cerca de 2.000 servidores e cerca de 22, 21 mil clientes, que são as crianças. E você está falando de um fornecimento que vai desde a manutenção predial, a limpeza, fornecimento de alimentação. Então, é realmente uma complexidade muito grande você gerir a cidade. Afora os serviços de manutenção, de iluminação, de pavimentação. Então, são sistemas complexos e que eu, enquanto candidato do governo, não posso me negar ao fato de que, numa complexidade sistêmica como essa, pode haver falhas. Agora, o que eu tenho dito sempre é que nós não temos tido colapsos em nenhum desses sistemas. A saúde funciona, pode ter falha sim, a educação funciona, pode ter falha sim, a manutenção da cidade tem funcionado, pode ter falha sim. Quando você chove, você encontra buracos. Quando passa a chuva, você tem um contrato, você tem saldo nesse contrato e você tem financeiro orçamentário para fazer o trabalho de fechamento desses buracos. Então, quando você tem, e digo isso, tudo falando do setor produtivo, é que quando você tem uma ambiência de funcionamento, você cria a possibilidade de geração de emprego e rendas da cidade, porque você sai das crises pelas quais nós já passamos. E mais do que isso, eu falo que o comércio de Ilhéus e o desenvolvimento de Ilhéus, ele também se aproxima muito da estabilidade das contas públicas da Prefeitura, à medida em que você tem uma aplicação regular e corriqueira de 24 milhões de reais por mês, que é o pagamento da folha sem atraso, né? Então, eu estou falando de uma injeção de receita dentro da economia do município de 24 milhões de reais, a partir do fato de que o servidor público
tende a ser um dos maiores consumidores da cidade. Então, a valorização do servidor e o cumprimento regular do seu pagamento incentiva muito o comércio e o desenvolvimento local. Atrela-se a isso a nossa política de valorização do ticket de alimentação, né? Do vale alimentação da prefeitura, que a gente sai de uma realidade em 2017 de R$ 130 para R$ 630. A gente está falando de uma injeção na economia local de cerca de 3 milhões mês. E isso tudo são dinheiro e recursos que gira aqui, sem contar as aplicações e obras. E ainda falando em números, a gente está falando de um ente que tinha uma folha de cerca de 17 milhões. Quando eu colocava as obrigações da folha sobre ela, eu chegava a 20 milhões. E eu tinha uma média de arrecadação de 26 a 28 milhões mês. Hoje a gente tem uma realidade em que a folha de pagamento da prefeitura é de 24 milhões, 25 milhões mês, e a nossa arrecadação está em 55 milhões. Então, Bento, essa realidade é desde 2017? Não. Essa realidade é uma realidade em trajetória, fruto de uma política de administração tributária séria, fruto de uma política de racionalidade da despesa e racionalidade da despesa com pessoal também muito séria, o que faz com que a Prefeitura de Ilhéus hoje tenha uma capacidade de investimento como ela não teve nos últimos 30 anos. Daí ela está tão atrativa. Atrelada a isso, o fato de que Ilhéus está finalmente voltando-se à sua vocação, né? Pela sua localização geográfica e por todas as belezas que ela atrai como cidade. Então, eu faço essa apresentação. Como é que está meu tempo, que eu acabei não contando? Já vou avisar, mais 5 minutos e 20 segundos. Ótimo. Eu faço essa apresentação muito tentando e com o objetivo de demonstrar que eu, para ter uma cidade viável, preciso ter uma prefeitura viável. Uma prefeitura inviável ou mal administrada, ela funciona como um buraco negro que atrai praticamente todas as forças e energias de crescimento da cidade. E isso perpassa N políticas, né? Políticas de investimento em cultura, turismo, esporte, no próprio desenvolvimento e de geração de emprego, renda e ao setor produtivo, que é o primeiro que sente. Porque a partir do momento em que eu tenho um desequilíbrio na prefeitura, eu tenho esses 24 milhões de reais aplicados mensalmente como certos, já passa a ser incerto. Isso impacta diretamente o serviço e impacta também nos fornecimentos. E na história de Ilhéus, não foram poucos os empresários que tiveram sofrimentos em receber dinheiro de contratos na Prefeitura de Ilhéus. E nós, graças a Deus, temos tido uma história distinta dos últimos 35 anos de Ilhéus. Bom, candidato, ficaram ainda 4 minutos. Considerando a disponibilização do tempo para seguirmos, vamos ao próximo ponto, que é a rodada de perguntas. Nós temos algumas perguntas selecionadas e realizadas por membros da diretoria da Associação Comercial, encaminhadas algumas também por membros de instituições que foram convidadas e também perguntas de pessoas que estão aqui presentes. Pelo formato da organização dos encontros, nós estamos repetindo a maioria das perguntas que foram feitas aos candidatos que foram antecessores nesses encontros, para estabelecer o máximo possível de igualdade nas entrevistas. A primeira pessoa inscrita aqui é Silvio. Silvio comigo. Boa noite, candidato. Tudo bem? Tudo bem. Na verdade, eu vou fazer uma série de perguntas, mas está ligada a um único tema, que é a atração de novas indústrias, atração e desenvolvimento das indústrias que já estão dentro de Ilhéus. Nós sabemos que para atrair indústrias a gente precisa ter um plano, um planejamento que eu imagino que você deva ter no seu plano de governo. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, mas tem outros fatores também atrelados. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é o grande ente, né, que se comunica com as indústrias que vão chegar em um primeiro momento, e a gente sabe que a escolha do secretário é um ponto muito importante. Eu queria saber qual critério você vai utilizar, sabendo que existem composições políticas e tudo mais, mas qual critério que você vai utilizar para escolher o seu secretário e aqueles que vão os assessorá-los para poder conseguir fazer essa atração?
O que você pretende fazer na Secretaria de Meio Ambiente, que também é uma dificuldade hoje para as indústrias que vêm se instalar, para todo qualquer negócio, né? Com relação a licenças e tudo mais, a gente sabe dessa dificuldade. E mesmo sabendo que a gestão do Distrito Industrial hoje não é da Prefeitura, é do Estado, como a Prefeitura pretende dialogar com o Estado para poder melhorar o Distrito Industrial, que hoje não consegue também receber um novo empreendimento? Tá. Pode responder? Sim, senhor. Ó, primeiro, eu tenho me esforçado muito, Silvio, para compreender que a política e a gestão não são coisas distintas. Que você fazer política e ser técnico não são conceitos antagônicos. Eu acredito muito que a gente possa permeabilizar, e é necessário que a gente permeabilize a atuação técnica com a política e a atuação política com técnica, compreende? Eu não sinto que sejam conceitos antagônicos. Eu acredito que a política ela deve funcionar muito mais como uma escolha de direção do Estado e não como uma escolha partidária ou apenas eleitoral. A gente, quando está falando de política, e é um conceito muito amplo, você, quando está governando, você precisa entender que você estará tratando de política pública, dirigindo algum setor, dirigindo alguma ação, almejando um resultado. Eu acho que eu tenho isso muito impregnado na minha mente, por conta até de formação, de experiência, de estar atuando em cargos públicos ao longo desses, sei lá, 12 anos, 14 anos, estou ficando velho. Então, penso que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ilhéus, para os próximos 4 anos, é um lugar que deve ser visto com bastante carinho e deve ter muito essa compreensão de tudo que eu falei, considerando tudo que há de vir para a nossa cidade e considerando que ela é a porta de entrada de todo e qualquer investimento e também a direção das escolhas políticas do município para esses setores. Quanto à Secretaria de Meio Ambiente, nós temos efetivamente uma defasagem de técnicos na Secretaria, muito fruto do trabalho que a gente, muito fruto do histórico da cidade de Ilhéus, que foi uma cidade que há muitos anos não se empreendia tanto como aconteceu nos últimos 7 anos e 8 meses. A gente está falando de uma cidade em que levou, acho que 6, 7, 8 anos, ser um lançamento de um único prédio. E nos últimos 7 anos e 8 meses, eu não consigo contar a quantidade de prédios que foram lançados. E isso acaba aumentando e ampliando muito a carga de trabalho para o setor. E isso precisa ser melhor dimensionado. E esse redimensionamento perpassa pela realização de concurso público, considerando que o novo plano de cargos e salários que nós implementamos para os servidores em geral, conseguiu finalmente estabilizar o quadro de servidores efetivos. Então, nós temos hoje, a custo desse estudo feito ao longo dos anos, finalmente dimensionado qual a quantidade de servidores efetivos e qual a dimensão do quadro real que a Prefeitura necessita, o que vai nos dar segurança na realização do próximo concurso, que eu acredito que viabilizará muito o andamento da Secretaria de Meio Ambiente, tá? E tanto um quanto o outro cargo é bastante técnico. Há de ser, deverá ser e será bastante técnico. Quanto à manutenção do polo industrial de Ilhéus, está em meu pensamento que o serviço de manutenção, não só do polo, mas também dos bairros, mas também dos altos, é um serviço importantíssimo para a cidade de Ilhéus e ele passa ao largo, passa longe de ter um controle social, sabe? Então, assim, nessa gestão, nas gestões anteriores, na história da Prefeitura de Ilhéus, nós não desenhamos um plano de manutenção dos altos, um plano anual de manutenção dos bairros e não temos também um plano anual de manutenção do polo industrial. Mais 1 minuto para a resposta. Então, tranquilo. Então, o meu pensamento quanto à manutenção, não só do polo, mas de toda a cidade,
é que o secretário que assumir a pasta de serviços urbanos, que assumir a pasta da Secretaria de Infraestrutura, ele deve apresentar um plano anual de manutenção de cada bairro, de cada auto, e do polo industrial, para que a gente possa verificar e aferir objetivamente se no decorrer do ano ele efetuou as manutenções que ele deveria ter sido feitas. A gente passa a ter uma objetividade no controle da manutenção da cidade, no controle da manutenção dos autos, no controle da manutenção dos bairros e da manutenção do polo, como a gente faz na nossa casa, como você faz na sua indústria. Com certeza você deve ter lá seu plano anual de manutenção. Eu preciso corrigir essa máquina, preciso corrigir o prédio, preciso consertar os móveis, e hoje a prefeitura não tem isso ainda e é preciso ter. Tem mais um inscrito, que é o Dr. Abraham Feldman. Sua pergunta, Caio. Microfone. Você quer que eu passe primeiro? Não. Tá, oi? Sim. Senhor candidato Bento Lima, boa noite. Pronto, meu doutor. Em relação aos processos administrativos, ainda em modo físico, é certo que a gente esbarra no excesso de burocracia, ineficiência e custos elevadíssimos, além de facilitar a eventual ocorrência de trocas de favores e deixar brechas para cometimento de crimes como corrupção ativa e passiva. Considerando a evolução da tecnologia e da informática, o senhor pretende implantar algum sistema eletrônico para que esses processos sejam digitais? E, se sim, em quanto tempo ou em que momento da sua gestão isso iniciaria a implantação disso? Pode? Pode. Doutor, veja bem, esse foi um desafio que nós enfrentamos, tá? E vou falar isso com muita liberdade, porque eu sou advogado, eu também sou advogado, e o meu colega moderador também é advogado. A gente sabe que processo, papel, é cultura. Por mais que a gente se esforce e saiba que o processo eletrônico é muito mais seguro, muito mais célere para a tramitação, a cultura do papel ainda é muito forte nas instituições brasileiras, dada a burocracia que nós herdamos de Portugal, né? Aquela coisa do carimbo, né? E se não tiver o carimbo, não vale. Então, isso ainda é muito forte. Nós fizemos se não foi ano retrasado, fizemos uma inscrição no TRF 4ª Região, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o detentor do código-fonte do SEI, né? Eu não me recordo agora a senha, Serviço Eletrônico de Informação, que para a administração pública hoje é o melhor sistema de tramitação de documentação eletrônica. Eu digo para a administração pública. A gente sabe que há outros modelos que estão no mercado. E nós não conseguimos, dada a fila de entes públicos que estão no TRF 1ª Região, acessar a possibilidade de obtermos a consultoria do tribunal para dizer qual a infraestrutura de aparelhos, né, de computação, a infraestrutura computacional que nós precisaríamos para a implementação disso. Então, isso é uma coisa que já está em esteira de produção, não tivemos o tempo hábil para implementar, mas é algo que está sim no nosso radar, tanto o processo eletrônico quanto também o estabelecimento de ritos para o processo administrativo municipal, que a gente não tem, e nós já enfrentamos o moderador na solução de alguns problemas administrativos, nós enfrentamos dificuldades com isso, quanto para o próprio PAFIO, o processo administrativo fiscal, que também eu não tenho uma estrutura normativa que me diga como ele nasce, onde ele termina, e para o que Ilhéus será em termos econômicos, a gente também precisa começar a estruturar como será o julgamento das questões tributárias. Como eu sei que o senhor é tributarista, eu sei que o senhor tem essa preocupação. A gente não tem ainda um conselho tributário para julgar os recursos na Prefeitura de Ilhéus. Então, praticamente quem julga o recurso é a autoridade fazendária.
Então a gente precisa melhor estruturar isso e, para isso, é criar uma estrutura normativa para além da estrutura de processo eletrônico. Nós temos também mais um inscrito aqui, o doutor Marlon. Boa noite, eu vou ficar aqui sentado mesmo. Pega o microfone. Isso. Boa noite, candidato Bento, boa noite a todos. Candidato Bento, eu tenho hoje em Ilhéus como uma das pessoas que mais domina a gestão pública. Obrigado, meu doutor. Eu fico curioso, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria o impacto que a reforma fiscal federal terá nas finanças municipais. E gostaria também de saber do candidato, nós temos um problema contratado com dia e hora que vai começar a acontecer, que é a questão da mobilidade urbana, que envolve o muro do aeroporto e o Hotel Apaba. Todo o crescimento da cidade é direcionado para a Zona Sul, e nós só temos 2 pistas descendo e estreitas e 2 subindo, vamos dizer assim. Eu gostaria de saber do candidato qual a solução para tais problemas. Na verdade, assim, o impacto que a reforma tributária trará no município de Ilhéus é o impacto que vai trazer em todos os municípios, né? A gente tem estudado muito essas regras de transições arrecadatórias, porque até as administrações municipais terem a capacidade de fiscalização para a alteração que vai ser os tributos e suas competências, Ilhéus vai sofrer esse impacto, como outros municípios. Então, eu tenho acompanhado muito as discussões sobre as regras de transição da manutenção da arrecadação dos municípios. Porque se isso não ficar muito forte e muito estabelecido, o impacto vai ser para todos os municípios do Brasil. E a gente sabe que, ao longo prazo, acredito que com a maturidade dos municípios na fiscalização e na administração tributária, a gente vai ter finalmente uma melhoria na distribuição da receita tributária entre os entes federados, entre a União, Estado e município, mas até lá os municípios podem ser impactados e Ilhéus também no curso disso. Quanto à mobilidade, eu digo assim, nós temos tido a preocupação de criar atrativos em obras através de concessão, já há projetos para isso, para dar mais atratividade ao centro e gerar mais trabalhos urbanísticos na Zona Norte, para que a Zona Norte também fique mais atrativa para os investimentos imobiliários. Porque tudo bem? Porque se nós continuarmos com a pressão do crescimento imobiliário no sul da cidade, nós não vamos ter apenas um problema de mobilidade, a gente vai ter um problema de infraestrutura em energia, de infraestrutura em água, como a gente já sabe que é evidente que a distribuição de energia elétrica para a Zona Sul de Ilhéus não está comportando a carga que está sendo lançada lá. Falta de energia constantemente e no verão isso também. Então, nós temos um projeto para essa área da Codeba, aqueles portos abandonados no centro da cidade, que nós vamos lançar em PPP. Isso está ainda faltando a parte do plano de negócios para a gente conseguir soltar isso. E a gente espera que com um aproveitamento melhor daquela área, através de um grande investimento e um atrativo turístico, a gente consiga despressionar o crescimento urbanístico da Zona Sul e tornar a área central e talvez a área norte da cidade mais atrativa para os investimentos imobiliários, para que Vossa Excelência possa continuar ganhando mais dinheiro. Temos um inscrito também, Afonso, do Sindicato dos Feirantes. Boa noite, candidato. Como vai? Tudo bem? O seu plano de governo, vindo a ser prefeito, qual é o seu planejamento para a central de abastecimento e os mercados municipais, as feiras livres e os vendedores ambulantes da cidade? Também, em termos de segurança,
Eu falo com uma certa desenvoltura ali na central de abastecimento, porque eu conheço muito aquilo ali. Eu penso que nós temos um problema crucial na central de abastecimento, que é a ausência de uma SEASA em Ilhéus. Eu acho que, acredito e tenho convicção que quando nós construirmos uma SEASA numa área fora da cidade, a gente vai despressionar bastante e ter a possibilidade de organizar melhor a central de abastecimento. Quando a gente conseguir fiscalizar para que só seja desempenhada atividades varejistas ali. Aí ali vai se tornar, na verdade, um mercado municipal com possibilidade de reorganizar. Bento, isso é uma obra fácil? Não, porque essa é uma obra que passa por um investimento muito alto, que o município não tem condições de fazer, e passa também por uma requalificação comunitária, porque existe uma comunidade existente ali na central de abastecimento que precisa ser totalmente requalificada. Hábitos e práticas dos comerciantes precisarão ser revistos. Então, nós teríamos que passar por uma requalificação predial e também por uma requalificação da mão de obra ali. Bento, e como é que você pensa em fazer isso? Numa tratativa com a Vibra, que é a subsidiária integral da Petrobras, aquela área do Porto Seco de Ilhéus voltou a ser propriedade do município. Então, eu penso que se nós conseguirmos desenhar um projeto estrutural com uma modelagem econômica forte e estabelecida, a gente consegue colocar a construção e a operação de uma central de abastecimento para o município de Ilhéus, localizada ali como algo atrativo para o investimento privado. Porque se você tem uma central de abastecimento, uma SEASA, né, fora da cidade, com a possibilidade de haver exploração do posto de gasolina, da cobrança da entrada das carretas, do estacionamento dos veículos, mais os aluguéis das lojas, mais tudo que envolve o negócio, né, o business plan, o plano de negócio para um equipamento público dessa magnitude, você consegue atrair investimento privado para a exploração daquilo. E com isso, a gente consegue também, através de um projeto bem estruturado, atrair recursos até no Ministério do Turismo para requalificar aquilo ali, porque aquele equipamento requalificado, bem dirigido e bem estruturado, passa a ser um atrativo turístico, ao contrário de ser um espanta-turista como é hoje. E sobre as feiras livres, eu penso mais nas centrais, sabe? E eu penso muito que tanto a central de abastecimento quanto a central da URBS, a capacidade, e esse modelo não é um modelo de Ilhéus, é um modelo que Maceió adotou, que Recife adotou, que a própria Vitória da Conquista adotou, é muito melhor o particular explorando, fiscalizando, dando a manutenção e fazendo cobrança, do que propriamente o poder público. Porque o poder público ele é muito ineficiente na atividade de fiscalização predial e ocupação predial. Ficou faltando alguma... Porque ele fez 4 perguntas, né? Os ambulantes. Mais um minuto, candidato. Os ambulantes é muito uma questão de organicidade. Da forma como eles se encontram hoje, tem causado... uma insatisfação tanto para o comércio quanto para a própria vida deles. Então, é uma questão que a gente precisa ter um estudo e um levantamento técnico mais detalhado, um mapeamento, para que a gente consiga encontrar uma solução que possa dar um resultado viável, tanto para aquelas pessoas que têm dali a sua subsistência, quanto viabilizar o comércio, que é muito atingido, que tem seu faturamento muito corroído por uma atividade desregulada, uma atividade não regulamentada, e isso acaba havendo corrosão tanto na receita municipal quanto no faturamento das empresas. Candidato, perguntas da diretoria. Qual o planejamento do candidato quanto à tributação municipal e possível reforma do Código Tributário local para gerar incentivos ao setor produtivo e industrial
sem comprometer a arrecadação pública. Por exemplo, redução de taxas, parcelamentos de ITIV, principalmente nas operações imobiliárias, isenções fiscais, reconhecimento automático de prescrição, etc. Nós temos uma dificuldade muito grande no Código Tributário porque ele foi construído num momento histórico muito complexo para a Prefeitura de Ilhéus e para a sociedade de Ilhéus. E ele precisa efetivamente ser revisto. Isso é inexorável. Não tem como negar o fato de que a gente precisa rever o Código Tributário Municipal. Como fazer isso sem comprometer a arrecadação? Considerando que também, e como eu iniciei a noite de hoje falando, uma prefeitura, um ente prefeitura, tendo suas contas equilibradas, você acaba valorizando toda a cidade, todo o investimento nela e torna a cidade atrativa para investimentos tanto públicos como privados. Como fazer isso? A gente já fez todo o aerofoto levantamento da cidade de Ilhéus, tanto do sítio urbano quanto dos distritos. E também fizemos já em etapas o levantamento rua a rua, que são à frente dos prédios, tanto residenciais quanto comerciais, com aquele carrinho do Google, tá? E a próxima etapa será o cadastramento, a visita técnica de pesquisadores para verificar se aquela casa ou aquele imóvel está cadastrado no município e se cadastrado no CPF do proprietário. Essas etapas nos permitirão aumentar a base de arrecadação dos tributos municipais vinculados a imóveis, tá? E havendo o aumento da base de arrecadação, nós teremos a possibilidade de rever as alíquotas e com isso eu ter uma diminuição da carga tributária para o contribuinte do município sem atingir a arrecadação municipal, sabe? Essa é a gestão que a gente está fazendo sobre o problema. E isso é algo que eu acho que a gente consegue implementar já em 2025, considerando as etapas do processo que já foram executadas. E quanto à reforma tributária, a partir desse equilíbrio, é algo que passa a ser totalmente factível. Compreende? Teve uma segunda parte da pergunta, qual foi? A gente fala de redução de taxas, parcelamento de ITIV, isenções fiscais, reconhecimento automático de prescrição. O parcelamento de ITIV e essas mudanças que são muito mais, né? Não há uma proibição legal ou uma negativa constitucional a isso. Eu acho que é muito algo de diálogo e a Prefeitura de Ilhéus precisa muito ampliar o diálogo com a sociedade. Isso historicamente, e eu já conversei isso em outras reuniões, a Prefeitura de Ilhéus, ela tem, ao longo de anos, se desconectado dos problemas da sociedade, não só a Prefeitura, o governo de Ilhéus, mas Brasil, como eu falei no início da minha fala. Então, eu acho que momentos como esse precisam existir não apenas com candidatos, mas também com o prefeito, porque os anseios da sociedade, do setor produtivo da cidade, precisam estar melhor aquilatados com a política pública que vai ser empreendida em toda e qualquer área. Candidato, o que pretende em relação à priorização de compras públicas no comércio e na indústria local como fundamental para o desenvolvimento da economia local? É interessante você falar disso, porque a gente, em 2017, teve uma dificuldade muito grande em que o comércio local fornecesse a prefeitura. Não é verdade? Porque havia um descrédito enorme em fornecer a prefeitura por parte de postos de gasolina, por parte de empresas de gás, né, liquefeito. A gente tinha que implorar, participa da licitação, a gente tem condição de pagar, nós estamos equilibrando as contas da prefeitura. Então, assim, houve um descrédito muito grande nisso e a gente agora, com a prefeitura equilibrada, tem baixa participação do comércio local, talvez
porque a gente passou aquela coisa de... Os comerciantes passaram a viver sem a receita que pode ser gerada pela prefeitura e fornecedores de fora estão vendo a Prefeitura de Ilhéus como editais atrativos. Então a gente tem tido muitos fornecedores de fora, de Salvador, de Feira, Conquista, que estão participando e vencendo licitações aqui. Acho que para 2025, mantendo, lógico, essa, como eu poderia dizer, essa credibilidade que a Prefeitura de Ilhéus alcançou, a gente precisa fomentar a preparação de pessoas e a preparação de empresas para fornecimento de compras públicas. Não só para a Prefeitura de Ilhéus, mas também para tudo que virá para Ilhéus. O SESI e o SENAI têm cursos preparados para isso, está em nosso radar adotar esse treinamento para os empresários locais e para pessoas que queiram também prestar consultoria para isso. Porque a gente sabe que fornecer e participar de licitações é de uma responsabilidade muito grande, tanto para a administração pública quanto para os participantes. Então é preciso ter técnica e preparo para ingressar no mercado de fornecimento e de compras públicas. Temos mais 4 minutos e seguimos para mais uma pergunta. De que maneira o candidato pretende implementar melhorias na segurança pública e reordenamento nas áreas comerciais da cidade para viabilizar a coexistência harmoniosa dos diversos tipos de comércio de mercadorias? Ambulantes, estabelecimentos comerciais físicos, etc. Tá. Segurança, a gente sabe que, e temos a ciência de que é uma competência do Estado, né? A Prefeitura, os municípios, né, têm uma responsabilidade com a guarda patrimonial através da Polícia Municipal, a Guarda Municipal. Como eu tenho costumado dizer em todas as minhas falas, eu carrego o peso, o fardo de ser o candidato do governo, mas carrego isso com uma certa leveza. A leveza de saber tudo o que aconteceu. E nós temos hoje uma guarda municipal que encontra-se equipada, preparada, fardada e com uma quantidade de viaturas nunca vista. A gente pegou uma guarda municipal com 3 viaturas e hoje nós estamos com 15 viaturas. Creio que a gente pode evoluir e muito em cooperação, e aí digo muito isso em cooperação com os entes, para avanços de fiscalização e monitoramento eletrônico do centro da cidade. Isso é possível, digo isso hoje, e digo isso com uma certa... Tranquilo. Pode tirar. Digo isso com uma certa tranquilidade porque eu tenho dito em outras entrevistas, está no meu plano de governo, que a próxima etapa do serviço público municipal é você implementar mais tecnologia dentro do serviço público para que você possa aumentar a produtividade. Então, nós pegamos um servidor desmotivado e pouco valorizado, pegamos um servidor público desmotivado e pouco valorizado, e hoje nós estamos com um servidor público motivado e valorizado. Agora nós passamos para a próxima etapa, que é verificar e aferir a produtividade desse servidor. E a gente consegue ampliar a produtividade desse servidor através de tecnologia. E nós temos pouca aplicação de tecnologia na área de segurança pública, nas competências da Guarda Municipal. Então a gente está nessa etapa de criação de monitoramento eletrônico para os prédios públicos, monitoramento eletrônico do centro da cidade. Eu acho que com isso podemos atingir em certa medida o anseio dos comerciantes, que é diminuir o arrombamento das lojas no centro da cidade, que eu acho que é a reclamação mais constante que a gente tem aqui na cidade de Ilhéus. Quanto ao reordenamento do solo, a gente precisa de verdade rever a nossa legislação, adequá-la à realidade atual do município e ampliar a fiscalização, fazer uma fiscalização mais técnica. Bom, temos ainda 24 segundos. Esse tempo ele poderá ser utilizado para a próxima fase do nosso encontro, que são as considerações finais, em que poderá reforçar os pontos principais das suas propostas para o setor de desenvolvimento econômico da cidade. Mais uma vez, já está
mais uma vez agradecer a oportunidade, dizer que é muito gratificante a gente estar discutindo o futuro da cidade de Ilhéus, numa plateia como essa, falar da responsabilidade que é ser prefeito de uma cidade como Ilhéus e, sobretudo, no lugar que ela se encontra, né? Acho que a gente vem esperando um momento como esse há 30 anos, acreditando em Ilhéus, investindo em Ilhéus, se dedicando a Ilhéus, e eu falo isso com muita emoção, pelo fato de que quando nós assumimos a prefeitura em 2017, a gente não esperava chegar ao final, pelos desafios todos que nós tínhamos, em alcançar a cidade como ela está, a prefeitura como está, e ver tudo que está desenhado para que a nossa cidade possa crescer e se desenvolver. E a gente se coloca à disposição da sociedade como candidato a prefeito, não no sentido de dar continuidade, porque a continuidade não é um conceito que seja bom em canto nenhum. Eu estou falando para um grupo de empresários, para um grupo de investidores, e a gente sabe que inovar, empreender, sempre é necessário e sempre é preciso. Então, quando a gente está falando das eleições de 2024, a gente está falando da permanência de um grupo político, mas através de um sentimento de necessidade de melhorias, de inovação e de renovação de políticas públicas. É fazer o que a gente tem feito de maneira diferente. Acredito, e eu falei isso numa reunião, que o caminho já não é mais o mesmo, porque a cidade de Ilhéus mudou. E o caminhante também já não é mais o mesmo, porque são personalidades muito distintas. Então, acredito muito que Ilhéus tem um potencial muito grande para o futuro, e acredito muito que nós contribuímos ao longo desses 7 anos e 8 meses para colocar Ilhéus onde ela está. E tenho uma crença muito forte de que quem tem a condição de levar Ilhéus para onde ela merece estar, somos nós. Através de todo o sacrifício pessoal e de todo o preparo que adquirimos ao longo desse caminho tortuoso, sofrido, que foi pegar Ilhéus onde ela estava e colocar onde ela está. Obrigado. Ainda 2 minutos e 20 segundos, candidato. Estou satisfeito. Então, podemos seguir ao próximo ato, que é de encerramento, agradecendo a sua presença e a presença de todos que estão aqui nesse momento, prestigiando e dialogando com os candidatos para buscar o melhor para o futuro da nossa cidade. E nesse instante eu passo a palavra ao presidente. Nesse momento, a ACI cumpre a sua missão, que é defender o interesse do seu associado, da classe produtiva e da sociedade. Agradeço a todos pela presença, realmente quase 9 da noite, e vocês estão aqui prestigiando nosso evento. Deus abençoe a todos e aos candidatos que irão nos representar nos próximos 4 anos. E agora vamos assinar aqui o compromisso e pedir a Deus que possa conduzir as coisas conforme a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Um abraço e Deus abençoe a todos.